Boa noite, galera. Estamos aqui no segundo episódio do Pod Contras, eu e o Luiz aqui, Dr. Luiz. E hoje vamos dar os recados que a nossa produtora pediu. Então, para você curtir esse vídeo, você já conhece o kit, mas a gente vai até o final. Para curtir o vídeo, para você compartilhar, para você ligar o sininho, para você ser avisado quando mais um episódio nosso sair. E Luiz, boa noite, meu irmão. Com quem que a gente vai conversar hoje? A gente fala com a Silvia Maria Afonso, mais conhecida como Sil Afonso. Ela é mestre em psicobiologia, é uma querida amiga, uma comentadora de ciências, e a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela de levar essa ciência para as pessoas que não estão tão acostumadas com ciência. Então, a conversa hoje vai ser essa, de como você leva a ciência onde as pessoas não têm tanto contato, às vezes nem sabem direito o que é. E é uma coisa que está no nosso dia a dia. Obrigada aí, Sil. Bem-vinda. Espero que tenha uma conversa bacana aí hoje. Obrigada a vocês pelo convite, André, Luiz. Vai ser um prazer falar, em especial, desse recorte, né? De como levar a ciência para quem não tem contato com a ciência. Sendo que todo mundo tem contato com a ciência, mas talvez não saiba, né? E acho que esse é o diferencial. Ou não curta, né? Eu acho que de alguma forma todo mundo curte, mas aí é levar mesmo a ciência, colocar ela com uma roupagem que é um pouco diferente da que é mais tradicional, né? A gente às vezes coloca como se a ciência fosse uma coisa muito difícil. Só pessoas muito especiais estão lá na área acadêmica, estudando, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho que ser praticamente um gênio para fazer ciência. Não, a gente faz ciência, né? Mas onde é que ela se encaixa na nossa vida e o quão importante ela é. Então, acho que esse é o grande diferencial, né? Acho que esse é o pulo do gato, apesar dessa frase não ser nem um pouco científica. Mas eu acho que é sobre... O gato não pula? Não sei. Seria o pulo do canguru, talvez? Pode ser, porque exatamente. Aí faz mais sentido. O pulo do sapo da Colômbia, que salta uma distância incrível no net de... Não, brincadeira. Tá. Esse é um exemplo incrível. Como é que a gente sabe dessas coisas, por exemplo, através da televisão, nesses programas que são muito mais divertidos, né? Você assistir um programa, por exemplo, Net Geo. É divertido e desgraçado ao mesmo tempo, porque o que eles fazem, eles dão uma humanizada nos animais e aí você se apega, né? Ao pequeno Timothy, uma foca que está na sua migração. E aí você assiste 40 minutos e você vai descobrir que Timothy, na verdade, é um almoço de uma baleia orca. Vai morrer. E aí você fica, não, Timothy, ele que é irmão de Sarah, que foi chipada semana passada. Então, esse que é um pouco complicado, mas enfim, vamos voltar. Mas quem come carne... Não, eu entendo. Né? Aí, então, a gente não deixa de ser um certo leão na cadeia predatória. A gente é um leão, aliás... A gente é um leão... A gente tá mais pra gafanhoto, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Uma vez eu parei... Coisas, né? Eu parei no meio. Tinha uma nuvem, assim. Mas vamos falar do projeto primeiro, que né, a gente tem um tempo limitado e se abrir o olho, a gente abre 1000 frentes e não vai. Então, como é que começou? Então, assim, basicamente, a gente tava conversando um pouco antes. Você foi levar a ciência... Onde, na verdade, não é só ciência que não chega, muita coisa não chega. Que é na periferia ou na quebrada. Na quebrada, lá a gente chama na quebrada. Então, assim, Parelheiros foi um espaço, né, que eu conheci. Eu não conheci fisicamente no começo, porque era 2020. Então, a gente estava no meio da pandemia e eu estava nos testes de Covid, trabalhando para testar 2 tipos de plataforma de diagnóstico, né? Uma que vinha da Coreia e outra que vinha da China, para a gente ver qual que dava o diagnóstico mais rápido, mais preciso. Então, né, tinha que fazer essa avaliação. Então, eu não podia sair de casa. Eu era as pessoas que não podiam sair de casa. Quer dizer, saía para ir para o laboratório e voltava para casa de uma forma muito direta, assim. Então, você participou dos estudos para dar eficácia, nível de precisão desses testes. No meio do vulco, você estava trabalhando. Tava. De abril de 2020 até outubro de 2020 foi aquela coisa de você vai e vai virando. E foi. Acho que todo mundo, quem estava, né, nessa jornada, se ajudou muito porque sabia da importância da gente fazer esse trabalho. E aí eu conheci... Por várias questões, eu conheci uma pessoa que morava na quebrada de Parelheiros, e aí eu me dei conta, mais ou menos em maio, junho de 2020, eu falei, poxa, eu tô aqui, né, meu salário, eu sou servidora pública, eu sou bióloga da Universidade Federal de São Paulo, meu salário tá ok, tá tudo certo, eu falei, mas tem um monte de gente que não tá recebendo essa informação que eu recebia, né, inclusive dos artigos científicos que eram muito discutidos nas lives naquela época.
E aí eu liguei para uma amiga minha e falei, olha, como é que eu posso ajudar vocês? Tem alguma coisa que vocês estejam precisando, né? E aí, claro, né, a quebrada sempre precisa de alguma coisa. Veio uma lista de coisas que estavam precisando, desde dinheiro, comida, cesta básica, né, a máscara. Não tinha como. A máscara era caro naquela época, que não é tão longe, mas era muito caro, né? Então tudo mudou muito rápido. Mas a informação também não chegava. Então eu cheguei, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a gravar em determinada área do território, a gente não tem internet. Tá. Mais ou menos 30% das perifas de São Paulo não tem internet. Então, passava um carro de som... Caraca, meu! Avisando, assim, com a minha voz e de outras... Alô, alô, parelheiros! Não esqueçam de usar a máscara. Então, porque não tinha como. Usem o álcool gel. Usem o álcool gel, e a distribuir, né? Porque receber os agentes de saúde estavam lá, os agentes comunitários, e o que fazer com aquilo? O que significava aquilo? Era o carro do ovo, só que da saúde. Não, eu pensei nisso. Eu pensei no cara aproveitando, assim, né? Use a máscara. E não se esqueça. 30 ovos por apenas 19. Não, e aí, então, eu falei com uma amiga minha. Eu falei, bom, então, como é que eu posso ajudar? Como é que eu levo essa informação? O que vocês verdadeiramente precisam, né? E qual o público, né? Porque quem trabalha com comunicação, né? Qual é o seu público? Eu tenho que adequar a minha mensagem ao meu público. Ela falou, a gente está tendo dificuldade de falar com as crianças, né? Como é que a gente explica o que é o coronavírus para uma criança, ainda mais uma criança que estava lá na quebrada, que o acesso... Sim, para a escola. Sim, para a escola, outro lockdown, acesso, exatamente. E aí, eu falei, tá bom. Aí eu comprei massinha, pela internet, obviamente. Comprei massinha, montei umas massinhas e fui fazendo um teatro de massinha com as crianças pela plataforma. Tipo em live, assim? Exatamente. Caraca. Tava as mães, as crianças... Rá-Tim-Bum Ciências. Tipo isso, mostrava assim. A gente fez um videozinho, tem na internet isso daí. E aí, as crianças começavam a perguntar, um pouco de vergonha, mas começaram a perguntar, porque a ideia também era desconstruir aquela barreira de que o cientista ou a cientista é aquela pessoa, nossa, um gênio inatingível, que você tem que fazer 1000 coisas para chegar nesse status. Aproveitar esse seu gancho. Eu vejo muito no Brasil, toda reportagem, toda propaganda, nunca trata como cientista. Fala assim, esse é o biólogo, esse é o físico, esse é o químico. Mas nos Estados Unidos, pelo menos na Inglaterra, quando a gente vê, diz assim, esse aqui é o cientista fulano, de física. Por que a gente não tem essa questão no Brasil de se valorizar como cientistas, que a gente produz muita ciência, principalmente nas universidades públicas, e as próprias pessoas não se chamam cientistas. Não. Você vê a própria Natália, ela chama de bióloga, ela não fala, não, sou uma cientista, para ter essa... Porque quando a gente vai falar cientista, eu, pelo menos, valorizo muito. Até porque a gente vê aqueles desenhos americanos lá, que você vê, que vê o cientista, o cara com um jaleco branco, fazendo pesquisa para a Lua. E no Brasil, a gente sente essa falta de... As pessoas, seja de qualquer idade, elas se verem o pesquisador como um cientista. Tem uma coisa que veio na minha cabeça, assim. Tem alguma noia de cientista de brasileiro? Tem alguma... Você sabe alguma parada de por que não quer se chamar de cientista ou pega mal? Eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que eu vou responder mais Qual que é o teu palpite, assim? Eu vou responder um pouco por mim, um pouco do que eu conheço, assim, das pessoas. Cientista é a pessoa que faz ciência, né? E aí a gente tem a construção da cadeia de ciência que talvez não tenha sido tão fomentada no Brasil, acabou sendo mais fomentada a profissão em si, né? E aí por isso que a gente fala, eu sou bióloga, e aí na descrição, né? Eu sou bióloga ambientalista porque eu fiz ciências biológicas com ênfase em ciências ambientais. Então tem o biomédico, a biomédica. Então eu acho que focou muito mais na função do que na ação, talvez seja por isso. Mas a gente se empodera muito mais como cientista e quando a gente entende que a gente realmente está fazendo ciência, Obrigado, Déia. E aí a gente tem que explicar para as pessoas o que é fazer ciência. Eu acho que aí é que talvez a diferença, né, que o Luiz trouxe a questão do por que nos Estados Unidos e na Inglaterra tem isso muito mais conectado. É legal ser prêmio Nobel lá, que a gente não tem, né? A gente ignora. A gente não tem prêmio Nobel, eu acho que... Mas a gente nem acha legal. Talvez a gente não dê a importância de que o processo traz, né, da ciência. O que é ser um prêmio Nobel, né? Exatamente. Falta o que é isso? Letramento científico, né, que a gente fala. Ou alfabetização científica, por exemplo, enfim. ele tá no gancho da ciência, tem a medalha... Fields de matemática. O Brasil já ganhou acho que umas 2 ou 3, se não me engano. E é o prêmio Nobel da matemática. E as pessoas não valorizam, né, com a importância que tem que ter. Nos Estados Unidos, um cara que tem a medalha da Fields, o cara dá palestras o ano inteiro.
Ele não para um minuto. Aqui o cara Mas aí... vai pedir bolsa no CNPq. E às vezes pode ser negado. Mas sabe que esse gancho que você falou também da medalha... Aliás, roubaram aqui, né? O cara foi roubado e perdeu o roubou. Pois é, Oi? pois é. É verdade. Porque é ouro. É ouro puro aquilo ali. Do céu. Ele bobeou. Essas competições, eu tenho um brother que é formado em matemática pela Unicamp. E aí eu lembro que ele me contou que também é um trampo assim absurdo. Ele falou que tem problemas da humanidade matemáticos que não se resolvem assim há trocentos anos. Sim. E aí teve um cara que conseguiu resolver. Em 2014 agora. E o cara era tão doido que ele não queria o prêmio. E aí os assistentes que fizeram com ele o trabalho falaram: pelo amor de Deus, caralho, recebe isso aí, porra, pra gente receber a grana. Ele, a gente precisa não, eu fiz porque o cara, pra chegar no nível de genialidade, pra responder. Ele explicou que assim, são perguntas matemáticas que não tem uma aplicação prática direta, mas vão transformar de verdade como a gente enxerga o mundo. Então, por isso que são grandes problemas da matemática. E paga-se uma fortuna pra quem resolvê-los. E tá na internet, né? É a ciência base. A ciência base. É que ela não é de rápida execução. Ela é uma coisa que você vai ver o efeito dela daqui a 50 anos. Então, eu visualizo como se fosse assim, o sistema operacional. Você está mexendo no sistema operacional da ciência. Sim, não, total tem essa questão, porque o que acontece aí, trazendo o medalha, né? Em 2018, eu fui para a Inglaterra fazer esses treinamentos, em especial de engajamento de público em ciência. Eles não chamam de divulgação científica. Aqui no Brasil, a gente colocou tudo num grande guarda-chuva. Divulgação científica, comunicação científica, da popularização de ciência. Ok, tudo bem. São métodos ou metodologias para você falar sobre ciência. Pegando o gancho da medalha, tem um prêmio Faraday, que na Inglaterra tem. E em 2018, eu tive a chance de ir para a Inglaterra para fazer um treinamento de engajamento de público em ciência, que aqui no Brasil a gente chama de divulgação científica. A gente colocou no mesmo guarda-chuva um monte de coisa. E a diferença desse engajamento de público em ciência é que o cientista, que no caso era um engenheiro, ele é preparado para falar com todos os públicos. Então, ele era preparado para falar com um jornalista na BBC, ou jornalista, sei lá... Tipo, de ter media training, assim. Media training, tipo um media training, assim, dentro da própria... mesmo em direito na Inglaterra, o pessoal tem lá em Cambridge e Oxford os especialistas para falar de alguma coisa específica, são só professores. Porque as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo dentro da área acadêmica. Então, a dificuldade no Brasil que eu vejo é isso. A gente foca na profissão e a gente esquece que tem um lado da ciência que é de comunicação. E aí a gente não comunica. Então, por isso que a gente também não se auto-intitula cientista. Eu acho que tem uma falha em todo o processo, inclusive da construção de ciência aqui no Brasil. Mas aí, quando a gente foi para Parelheiros, que aí fui chamada para explicar o que é coronavírus. A gente tá lá, massinho, coronavírus é assim, uma bolinha, por que chama coronavírus, em primeiro lugar? Então, visualmente, já facilitava a minha vida, o vírus ter sido daquele jeito. Mas aí eu tenho que falar para as crianças, que estão numa outra realidade, muito diferente da nossa. A ponto de que, eu lembro que eu liguei para uma médica, e aí eu falei para ela, assim, olha, eu sei o básico, obviamente, do que eu tenho, mas reforça para mim, qual é o mínimo que essas pessoas têm que fazer para elas se cuidarem? E aí era o básico que a gente falava, né? Mesmo dentro da mesma casa, um certo distanciamento social, em especial se as pessoas estavam trabalhando, manter as janelas abertas e lavar as mãos, né? Várias vezes por dia. Eu falei para ela, falei assim, amiga, muito obrigada, mas na quebrada não tem janela no barraco. Não tem espaçamento nem na casa. Não tem espaçamento na casa, quanto mais para as pessoas ficarem em isolamento. E tem racionamento de água. Então, faz assim, como? Né? Faz como? Não vem me dizer que o vírus é democrático. Não é. Então, assim, era outra realidade. Então, como é que eu conectava com essas pessoas nesse grau de vulnerabilidade que elas ainda assim precisavam se cuidar? Tinham que ter o autocuidado. E aquilo que a gente conseguia mandar, como que elas usavam, álcool gel, né? Que aí o álcool gel ficou super importante, não tinha água, então o álcool gel substituía, né? Para as pessoas se cuidarem. Então, foi um pouco desse processo. Aí, quando a gente fez o encontro com as crianças, no começo elas tinham vergonha, como eu falei, a ideia era colocar no mesmo nível, olha, a gente vai fazer ciência aqui juntos, e aí foi incrível, porque uma das crianças fez uma pergunta fenomenal, que eu conto toda vez, porque ela é a base da lógica do processo científico, porque eu expliquei que o coronavírus era transmitido pelo ar, a gente sabia naquele momento, e o porquê que tinha que lavar a mão, né, depois de ir ao banheiro, para criança em especial, né, a gente sempre fala que criança tem que lavar a mão toda hora, eu expliquei. E aí uma das crianças perguntou assim, coronavírus transmite pelo pum?
Caraca. É um lazarento, né? Que pergunta um treco desse, né? Ou preocupado. Ou alguém que tem um tio que come muito feijão, né? Porque meu tio é um risco de saúde pública. Pois é. Tô pensando em mandar ele embora aqui do bairro. Não dá pra ficar no barraco de 10 pessoas. Não, exato. Mas era extremamente importante essa pergunta, porque eu não tinha resposta. E aí talvez seja uma dificuldade também da ciência, de dizer não sei. Que algumas pessoas... Você acha que teve um pudor, assim, científico? Os caras estavam lá com a prancheta. Pô, vamos ver se passa aí. Espirro, passa, hein? Falar perto, passa. Comida, pum. Roberto. Não, né? A gente tem nível aqui, né? A gente não vai estudar pum, caraca. Eu acho que ciência é quando a gente tem um conceito, algo que a gente quer medir, a gente consegue medir. Os outros anteriores a gente dá pra medir. Pum, acho que não ia ser muito fácil de medir na academia, sabe? Mas é útil. Teve resposta essa pergunta? Acho que é o mais importante. Não tem resposta científica. Esse episódio pode ser um hit de saúde pública. Total. Mas uma coisa que é importante, que foi importante, foi assim, olha, a gente não sabe responder essa pergunta. E aí foi quando eu trouxe para as crianças. A ciência, quando ela tem as perguntas, ela não sabe a resposta. Sim. Então, ela cria hipóteses e vai testar. Então, a gente, no final, era uma conversa sobre o que é o coronavírus, a importância de se cuidar, mas virou uma aula de metodologia científica. Que é importante para as crianças e para qualquer pessoa saber como que a ciência é construída. Não é com base em opinião, é com base em fatos, em dados. Mas tem uma outra questão. A ciência, ela é dinâmica. Você não tem certezas absolutas. São as melhores verdades do momento, não é isso? Nesse momento aqui, que a gente conseguiu medir dessa forma. O James Webb tá aí para isso, né? Por isso que a gente tem que os pares se avaliam, tem toda uma contextualização. Não é uma coisa que você acorda e fala, hoje eu tô sentindo que... Não pode ser assim. Então, era importante fazer esse engajamento com a galera da quebrada, que acho que todo mundo tinha que ter. Mas a quebrada não tem acesso a muitas coisas, então aquilo que a gente pôde levar, a gente fez naquele momento. E aí hoje esse trabalho foi se transformando. Porque existem... O que acontece na quebrada? A quebrada tem uma coisa muito legal. Funciona assim, quando você tem material, aquilo para fazer, você vai lá e faz. Quando você não tem, você se vira. Isso chama civirologia. É uma ciência existente na quebrada que chama civirologia, entendeu? E aí, existem muitos projetos que nasceram não por conta da pandemia, mas muito antes, e esses projetos, eles precisam continuar existindo. Eles precisam de fomento, eles precisam de doação, eles precisam de apoio, né, financeiro, de recursos humanos e tudo mais. E a ideia justamente foi, eu acabei conhecendo um pouco mais os projetos, e aí isso foi mudando. Então, o que era para levar ciência nesse formato que eu contei para vocês. Que era live, assim, você abriu uma live. Semanalmente a gente se encontrava no Zoom, depois eu passei a ir lá fisicamente, né, quando a gente pôde, né, depois de um ano, nos encontramos. E agora que a OMS avisou que a pandemia acabou, então a gente vai se encontrar mais vezes. Mas aí o território trouxe outras necessidades, que aí não são tanto da parte de ciência, mas são da parte de comunicação. Então eu faço esse outro trabalho também na parte de como falar o que acontece aqui na quebrada para quem não é da quebrada. Né? Porque a quebrada não precisa sair da quebrada. A gente não resolve a quebrada tirando a quebrada de lá. É levando os mesmos insumos e suporte que a gente tem no centro lá na quebrada. Parelheiros tem 150, quase 200 mil habitantes. Caraca. Maior que muita cidade. É o segundo maior distrito do município de São Paulo. São 153 mil quilômetros, são 153 quilômetros quadrados, alguma coisa assim. Faz fronteira com Itanhaém. Exatamente. É mais perto da Baixada do que do centro de São Paulo. É verdade. Eu não sabia. Tá a 28 quilômetros daqui do centro e tá a 15 quilômetros da Baixada. Porque vai embora tomando tudo. Exatamente. A gente tá dentro de uma Mata Atlântica. 50% do ar e da água que a gente tem aqui vem de lá. Caraca. Então, assim, se a gente não cuidar do que tá lá, não vai funcionar, né? Simba, daqui até Itanhaém é tudo Parelheiros. Entendi. Tipo isso. É longe o bagulho. Então, pensando que aqui é o centro, vai ser longe, né? Mas a referência... Não, eu tô falando assim, longe no sentido de vai longe. Vai tipo, longe. Você fala Parelheiros já não quer dizer mais nada. Parelheiros aonde, irmão? Começo, meio, fim? Não, tem 62 bairros dentro de Parelheiros. Caraca, mano. 63. Jardim Marcilac, Vargem Grande, Colônia, Jardim São Norberto. A galera que vai ouvir isso daqui já vai estar... A gente tem campeonato de várzea em Parelheiros.
Da hora. É incrível. A gente tem campeonato feminino de futebol, que agora vai ter a Copa do Mundo de Futebol de Feminino, por favor, né? Tem isso lá. Então, assim, tem uma potência o território que pouquíssimas pessoas sabem. Esse que é o grande problema. A gente não conhece muito. Isso é dentro de São Paulo. Eu imagina admito a minha Brasil. ignorância. Eu acho que, assim, é justo conhecer. Eu acho um absurdo eu sair agora falando, não, eu tô obrigado. Não, eu acho hipócrita pra cacete. Né? Não manjo. E eu acho que, assim, você tá falando que você não só tem um projeto que leva ciência pra lá. Aliás, eu até tenho curiosidade de saber como é que tá isso agora. Você falou como é que ele nasceu. Como é que ele desenvolveu? Eu quero saber o que ele comeu ontem, esse projeto, como é que ele tá. Onde habita, onde habita, né? Tá, agora ele tá mais na... A gente precisa muito de verba, então agora ele tá na fase dos pitches. Os dois, não a cantora, né? Não, pitch de venda, né? Pitch de venda mesmo. O pitch de venda, porque tem duas... Assim, Parelheiros tem uma outra coisa que... Quem é de lá pode falar muito melhor do que eu. Tem duas ONGs que trabalham no território, que atuam no território há mais de uma década, que é o CPCD e o IBEAC. Então, essas duas... não é uma coisa fácil, né? Duas ONGs estarem juntas no mesmo território. Mas deu super certo. E eles estão lá. Então, a gente tem o Parelheiro Saudável, que dentro do programa tem vários projetos. A gente tem o IBEAC, que dentro do programa tem vários projetos. Mas eu acabei atuando mais com o Parelheiro Saudável e com as Mães Mobilizadoras. Aí as Mães Mobilizadoras é mais sobre o autocuidado, que é o cuidado de quem cuida. Que é muito comum nos hospitais, né? Ficou muito comum na década acho que dos anos 2000 para cá. Com a pandemia, a gente viu que a gente precisava, quem estava, né, nos testes e tudo mais, precisava se cuidar. Não, todo mundo precisa se cuidar. Autocuidado faz parte, em especial, nessa civilização. Na crise, né? Exatamente. Então, quem cuida se doa muito, né? E aí se esquece. E se você não se cuida, você não consegue você não rende, digamos assim, né? Falando de uma forma muito superficial, o quanto precisa. É igual aquela coisa do... Não, salva-vidas, né? Exatamente. Não dá pra dizer salva-vidas, você tá se afogando, cara. Exato, é a mesma coisa do avião. Coloca a primeira máscara em você, depois no outro. É o mesmo princípio. Na teoria funciona, mas desliga na prática... o grupo de WhatsApp do seu avô primeiro, pra depois ligar na ciência, né? Tipo tem uma lógica, né? Total. Mas como é que a gente faz isso na prática, né? Porque daqui, eu tô na região central, para eu ir para Parelheiros, eu não tenho carro, eu não dirijo. Então, eu uso o transporte público. São 2h30. Ô, louco. São 4. Ida e volta. 4 transportes ida e 4 volta. Então, pensa que as pessoas saem de lá para vir trabalhar aqui e elas voltam. Surreal, né? Então, que horas elas acordam, que horas elas... Então, que horas eu coloco o autocuidado? Sim. Onde cabe na agenda Onde cabe numa agenda... Onde cabe ela dormir, na verdade. Exato. E dormir é um autocuidado. Cuidar das crianças. Exatamente. Então, lá... E aí, né, tanto as meninas do IBEAC quanto do CPCD falam muito melhor do que eu, mas nas Mães Mobilizadoras elas têm, e ficou muito forte... aquele ditado africano, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Né? Então, a comunidade se ajuda muito. E isso é um exemplo que a gente não tem aqui, porque é um individualismo muito potente que a gente tem aqui, enquanto eles têm um coletivo muito potente, porque eles têm que colocar em prática aquele coletivo. Não, um ponto importante. Por que os cientistas perderam a guerra contra as mentiras? Que aparecia um médico que era totalmente... sem credibilidade, assim, sem referências, e chegar aquele cientista com 3 PhDs, só que esse cara aqui fazia um TikTok, o outro não fazia o TikTok, e o do TikTok engajava 1 milhão de pessoas para não tomar vacina, por exemplo. Ele deu uma baita de uma volta. O que tem terraplanista, cacete? Eu acho que você já respondeu a pergunta quando você fez. Que o TikTok... Não, é porque dá trabalho você verificar se aquela informação que você recebeu, a checagem, né? Se ela é verdadeira, se ela não é... Lembra que eu falei do engajamento de público? O engajamento de público, ele tem que ser bidirecional. Essa é a questão. Uma coisa, na era que a gente tá, a gente recebe a informação, ela vem de fora para dentro. E você recebe. Se alguém deu uma carteirada, faz isso, faz aquilo... É mais fácil você absorver essa informação do que você gastar ATP cerebral, energia do cérebro, vamos colocar assim, para falar assim, será que isso é verdade? Se não é, eu vou ver com isso. Não dá tempo. A gente tá falando de tempo, cara, não dá. Os próprios... Tem os canais de ciência no YouTube que eu acho que são bem legais. Acho que tem uns que são bem comprometidos, assim, e tal. Eu sei que são porque o cara coloca a chancela dele ali, que ele põe o dele na reta, né? O cara fala, eu sou biomédico, bababá, então...
Ele tá pondo dele na reta. Agora, tem uns que são complicados, assim. Eu falo o James Webb, né, o próprio telescópio que tá aí descobrindo um monte de coisa. O que tem de clickbait na internet é surreal, velho. Os caras colocam alienígena na thumbnail, mano. Do tipo, nós estávamos certos, tá escrito ali. Aí você vai descobrir, quando você assiste o vídeo, é do tipo, cara, os caras têm uma hipótese, porque, putz, porque com aqueles elementos químicos que eles acham por um espectrômetro feito por um computador, com comparação com algumas bactérias raríssimas na Terra, talvez existam, sei lá, mano, tô falando groselha aqui, um protozoário lá, entendeu? Volta pro começo do vídeo. Tá 2 alienígenas do tipo, chegamos, mano. Então, isso engaja, né? Engaja, mas o foda é que, assim, muita gente... Engaja muito mais. Não vai ver o vídeo até o final. E vai falar, não vai entender todo o processo. Você viu que os caras estão chegando já, né? Eu vi 2 ali já dando... Porque é real, não tô fazendo... Eu queria estar fazendo piada, mas eu não tô. Mas tá vendo? É a questão do tempo. Por isso que eu falei do pitch. Porque a gente tem que entregar uma informação muito rápida, que a pessoa não vai ver meia hora de vídeo, 15 minutos de vídeo. Mas o que acontece dos canais que você trouxe lá, né? Tem canais, pessoas muito bem intencionadas e tal. Muita gente não... A minha própria mulher não tem saco de ver. Então, mas aí... Eu tenho. O cara mas explica veja, a história inteira do protetor solar, mas é uma bolha. BBB. Ainda é uma bolha. E aí, você tem sugestão pra abrir isso? A gente tem que estourar várias bolhas. Mas isso faz parte do ser humano. Ele se junta nos seus guetos, porque pessoas que falam a mesma língua. E você se reconhece e você se sente pertencente àquele espaço. Isso é natural do ser humano. Sim. Então, como que a gente vai estourar essas bolhas para, né? Porque como é que eu faço para um... E aí, da área acadêmica, tem uma questão muito importante. A gente é avaliado pelas agências de fomento pela quantidade e onde a gente publica os nossos artigos científicos. Sim. E aí isso vale ponto, isso para um programa de pós-graduação aqui no Brasil, né? Para ele receber nota 7, que é a máxima. Então, tem isso e várias outras. Peraí, a nota máxima é 7? A nota vai de 1 a 7. Porque 10 é só pra Deus. Não. 10 é tipo, sei lá, prêmio Nobel que a gente não tem no Brasil, né? Tá. Mas a Argentina tem prêmio Nobel, só para deixar claro. A gente não tem prêmio Nobel, a gente não tem. Então, investimento por isso que, né, fala-se muito, né? Investir em ciência, né? Não é gasto, é investimento e é real. Não, é real e assim, volta e meia, eu lembro que eu tinha um hobby de ter no Facebook postagens que eu falava que era o Brasil que ia dar certo. E volta e meia aparecia assim, lembro de um projeto de uma menina lá no Nordeste que ela achou um jeito barato de captar água do ar, né? De retirar o vapor de água do ar e condensar. O pessoal não tem ideia do poder que é um negócio desses em outros lugares, assim. E aí eu pensei com meus botões, e admito, não fui atrás. Mas onde é que foi parar essa porra dessa menina? Porque se ela fosse, sei lá, australiana, mano, ela tava às 8 da noite no Jornal Nacional, velho. Caraca, a menina inventou um bagulho foda. E tipo, e volta e meia aparecem outras coisas assim, né? Não, é só a gente ver. Você tem mais alunos numa faculdade de administração, 50 alunos numa turma, do que no de física, porque vai ter 5. A formatura da faculdade de física, o pessoal se reúne num bar. O reconhecimento da sociedade com algumas profissões é muito mais baixo aqui no Brasil, né? E aí... é esquisito, né? Porque até pelo ponto de vista, assim, de... Vou falar real, vai, de grana, de negócios... Deveria pagar mais. É absurdo. Deveria, mas tem que explicar para os investidores. Assim, e tem que explicar também para as pessoas. E aí, a sociedade brasileira tem que entender isso, né? E aí é uma mudança bem radical. Mas esse é um ponto importante. Porque o professor básico não é reconhecido. Por que a empresa brasileira, aqui no Brasil, pode ser até internacional, por que ela não investe na pesquisa aqui? Ela nos investe. Estados Unidos, a Pfizer, vamos pegar o exemplo da vacina, ela investiu, ou melhor, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, investiu 2 bilhões de euros em Oxford para fazer uma pesquisa. Aqui a gente não vê isso. Quando a empresa dá uma sala para uma faculdade lá que gastou 50 mil para reformar a sala... Então, você como advogado vai entender melhor do que eu. São ações diferenciadas, né? A nossa universidade aqui é pública. Então... Mas mesmo na privada, nem na privada você vê isso. Não, mas a gente teve durante a pandemia, eu lembro que sumiu rapidinho isso, né? Do poder que tinha o Butantan? Não lembro. O Instituto Butantan, não lembro. Tem a Fiocruz Butantan. Era o Butantan, falando da pesquisa e tal, e, meu,
Tô falando assim, me deu o sentimento de que de alguma maneira a gestão pública puxou o plug, assim, tipo, não, menos, irmão, vai mais devagar aí. A gente tem acho que tem a questão burocrática, que aí, né, os juristas entendem melhor, mas tem uma outra questão que é a formação. Do mesmo jeito que o cientista e as cientistas não se auto-intitulam cientistas aqui no Brasil, a gente não tem aquele incentivo ao empreendedorismo. Então, um cientista, ele acaba sendo... Ele se torna na sua área acadêmica, depois ele faz mestrado, ele faz especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Tá. Aí ele presta concurso público, ele vira docente. Nesse cargo de docente, essa é uma crítica que eu tenho, algumas pessoas vão concordar, outras não. A gente encaixou duas funções, a de professor e a de pesquisador, o que lá nas universidades é separado. O cara não dá aula, né? O cara que é professor, ele dá aula. O cara que é pesquisador, ele Só faz pesquisa. E dá um resultado. Sim. E aí aqui você tem que fazer pesquisa, você tem que dar aula, você tem que ser chefe de departamento pra você subir, você tem que ter a nota Ser capa. coordenador. Né? Civirologia. É a civirologia, mas na quebrada funciona porque a quebrada é muito mais esperta. Na área acadêmica não rolou isso. E aí tem a ver com esse processo de... Os hackathons foram muito... Bombaram também na época da pandemia, porque tinha um problema, que é o corona, era o vírus, e o que você faz? Estavam pesquisando as vacinas, mas muitas outras coisas precisavam ainda ser resolvidas. Então teve muito... O MIT fez 3 hackathons em 2020. O que é um hackathon? Porque as pessoas não sabem. Um hackathon é uma maratona que nasceu lá no Vale do Silício, uma maratona que era muito voltada para a área de tecnologia, para você montar aplicativos, que era coisa rápida. Hackathon. Exatamente. Hackathon. Era hacker com Não, porque eu tava já imaginando que era alguma parada de ragaton, sabe? Né? No Brasil poderia ser. E aí ia ficar muito mais legal. Né? Não era. Então era hackers com marathon, aí juntou o hackathon. Hackathon. E aí é muito comum eles fazerem isso nos Estados Unidos. Você tem 48 horas para resolver um problema. E aí monta-se uma equipe multidisciplinar da universidade, seja ela qual for, multidisciplinar, porque a gente sabe que outras habilidades, outras skills, né, resolvem muito melhor um problema do que as mesmas pessoas. Sempre. Né? É isso que falta no Brasil. Então, por que a dificuldade é, um médico, ele tem que falar com um UX, UI designer, um User Experience, User Interface Designer, para ele montar alguma coisa que é um outro problema diferente do que ele faz na vida, para ele ir criando novas conexões no cérebro e colocar aquela habilidade que ele recebeu e fomentou na época da faculdade com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a... para resolver um terceiro problema. Sim. É sobre isso. E a gente tem muita dificuldade de fazer esse fomento dessa diversidade, assim. Porque a gente não é instruído a ser empreendedor. Porque as pessoas acham que ser empreendedor é você montar uma empresa. Sim. Pode ser que você monte uma startup agora, né? Uma startup. Mas assim, você ganha uma grana pesquisando alguma coisa? Vamos falar assim... No Brasil, não. Não, você tem o seu salário. Você é servidor público ou servidor de uma universidade. Se você descobrir um negócio assim absurdo, sei lá. Você vai pro exterior. Você vaza. Você pega um avião. Você pega um avião. Caraca, mano, descobri um bagulho aqui que é evolucionário, mano. Aí a gente vai entrar na área do... A gente entra muquia, põe embaixo do braço, vambora. Vai entrar na área do Luiz, que é uma coisa assim, eu não tenho competência para falar, mas como eu trabalho na agência de inovação da universidade, isso beira um pouquinho do que eu faço, que aí você tem a propriedade intelectual e a transferência de know-how. São duas possibilidades que a gente tem na universidade. Então, ou você... vende porque você, alguma coisa, né, é um produto que você vai receber um valor por isso que você vende, ou a sua competência no know-how, ou você vende, ou você tem uma patente, né, o domínio fica registrado como uma patente. Só que a patente... é uma das taxas públicas mais caras que tem, é você ter patentear uma coisa. Total. É quase R$2.000. E demora, 10 anos, o NPI avaliar, tá? Nem brinca, NPI, deixa pra lá. Nossa, então, a melhor coisa é o know-how. E aí tem algo a mais, assim... Eu tenho pensado muito sobre quando você perguntou, né? O que falta para investir? Acho que as empresas têm que começar a perceber que elas podem contratar pesquisadores. P&D não rola muito no Brasil, né? Não. Porque a gente é treinado para seguir essa carreira acadêmica. Não, você sabe que... E aí o ápice é você ser docente. Nada contra amigos docentes, vocês estão tudo bem. Mas...
Mas não tem vaga para todo mundo na universidade pública. Então, essa pessoa, ela pode ser treinada pela universidade. Mas mesmo a privada, ela não abre vaga de pesquisador. Exato. E ela tem que ir pro mercado. Só que tem estudante meu que não assim, professora, como é que eu me comporto numa entrevista de emprego? Eu acho que no máximo a GV que eu vejo que tem grupos de pesquisa que você vai ser só pesquisador, sem ter que dar aula. Mas é a única que eu vejo, assim, que tem uma característica, assim, como é nos Estados Unidos. Então, você percebe que é muito no sistema que a gente está mexendo, né? Muita coisa tem que mudar. Mas, assim, eu vou agora ter o ponto de vista, né, jurídico do Luiz, que é advogado, eu de cientista. Vamos estudar, vamos praticar cientista, hein? Não é biólogo. E eu sou publicitário. A gente... um é hackathon já... É um hackathon. A gente já pode resolver um problema. Não, mas assim, de verdade, me desculpa, assim, a contundência da pergunta. Bora lá. Qual que é o estímulo de um pesquisador brasileiro, estímulo real, tá? De ter um breakthrough, assim, de ter Caraca, nós temos que descobrir isso. O que o cara ganha na prática? Não, desculpa, mas assim, Sim. eu tô falando, porque eu falo que a melhor saída pra melhorar a humanidade é a gente contemplar o pior dela e fazer isso trabalhar a favor dos outros. Tá. Esse é meu ponto de vista, porque quem desenhou muita promoção na vida. Se você fizer a malandragem das pessoas, o pior delas, trabalhar a favor delas e dos outros, você... Bom ponto de vista. Tá? Qual que é o estímulo do cara, vai? Você quer a resposta rápida ou a... Não, a real. Nenhum. Sem maquiagem, não tem nenhum. Tipo, o cara ganha uma grana lá pra ser pesquisador. O seu Se ele acertar, não vai mudar. Seu salário não muda. Pô, da hora. Puto estímulo, hein? Puto estímulo, né? A patente também não vai ser... Ele não vai ter nem parte porque dela. A bolsa é do da CAPES é universidade. R$2.200. Pra doutorado. Agora eu acho assim. que... Por que será que muita gente não quer ser cientista, né? Exato. Ou quando quer, vaza, né? Estuda aqui até o ponto de... Tchau. Exatamente. Então, assim, a gente Triste. tem essa... por isso que o investimento... A gente, né, desde a pandemia, a gente está lutando para explicar, gente, a gente precisa investir em ciência. Né? As parcerias público-privadas podem ser uma grande opção de fazer as coisas funcionarem, mas a gente tem que mudar um outro lado da ciência, um outro lado do sistema, que não cabe a nós, que estamos do lado de cada bancada. E na parada jurídica, teria alguma coisa a melhorar, assim, pra... Sugestão, né? A gente tá aqui trocando ideia. Eu acho que o NPI tinha que avançar pro século XXI, né? Isso iria ajudar Tipo, muito. entender que a pessoa que tá fazendo Se precisa não for- registrar rápido, né? Se não fosse a pandemia, a gente estava até hoje tendo que mandar processo em papel. Davi Copenau tá falando assim, tá lá protegendo a floresta e o povo tá pedindo processo em papel. Juro, se não fosse a pandemia, O NPI tava no papel ainda. tava no papel. Ele pode falar isso melhor do que eu. É só porque teve Uma necessidade. Uma necessidade. Uma barreira evolutiva. Para mudar o mindset daquelas pessoas. Então ainda tem uma questão no serviço público que é, como você falou, né, tem que estar no século XXI, que é um pouco antigo. Essa romantização de ser cientista e de você ficar até altas horas e você falar o eureka. Mas aí eu vou Gente, te dar um não exemplo. vai rolar. Vou te dar um exemplo que eu vivenciei na Inglaterra. Eu tive uma bolsa para ir para Oxford. E aí, tava lá, fui na biblioteca, eu peguei os livros e comecei a fazer cópia do que eu ia precisar. Aí a biblioteca me deu uma bronca. Falei assim, o que você tá fazendo cópia? Tá pirateando. Daí, eu assim, porque eu preciso. Você recebeu uma bolsa, seu investimento, seu trabalho é pesquisar, dá pra mim, eu faço a cópia porque eu sou pago pra fazer a cópia, você é pesquisar. Então, volte a estudar e eu vou fazer a cópia. Olha! Os ingleses, eles são muito bons em dividir tarefas. Você faz o seu job, eu faço o meu job. Isso é bem deles mesmo. E é o que você falou do Caraca. pesquisador, do professor brasileiro. O professor brasileiro é o cara que tem que dar Faz aula, tudo. tem que comprar o... É o gato Félix. Entendeu? Tem que se virar. Mas tá ligado que metade de quem assiste esse episódio não vai pegar essa referência, né? Quer citar Betty Boop também pra já fechar com chave de ouro na nossa idade? Manda bala. Já ficou, a idade já tá... Pokémon tá velho. Vou te Pokémon explicar. Pokémon, os caras estão com 30 anos, a galera eu vi do uma criança Pokémon. explicando um negócio do sufixo do Pokémon. Eu falei assim, nossa, gente, eu não fui tão... Porque tem a evolução do Pokémon e aí eles mudam o sufixo. Tem uma criancinha explicando isso. E por que o Pikachu não vira não sei o que, mas não vira não sei o que? Eu falei assim, caramba, gramática com Pokémon. Olha que inteligente. Mas tá ligado que tem realmente uma lógica gramatical aqui. Mas É assim, lindo Pikachu, ele vira Raichu. Isso. Então ele tem Pra quem sabe, ele tem né? um final. E aí depois inventaram
Eu não sei se eu vou acertar, porque eu não manjo muito. Então, Aí inventaram o Pichu, que é o que vem antes. Dá a ideia, Pikachu. O que vem antes é o Pichu e o outro vira Raichu. Mas você tem o Chu. Então, é um sufixo? É um sufixo. É o sufixo, porque vem depois. É um sufixo. Que vem antes. Eu tive aula com o Mário Chami, que Deus o tenha. Ele ensinava como é que fazia nome de remédio. Eu nunca mais esqueço, na faculdade falava assim sobre isso. Tá vendo? Mas quando vira... Eu acho que é sobre isso. O engajamento, a comunicação é sobre aquilo que faz sentido pra você. É uma brincadeira que a gente acabou de falar do Pikachu, mas você tem uma lógica. E você usa isso em todas as outras coisas da vida. A ciência tem que... Agora, a gente ainda tá com uma educação que... Veja, o que a gente usa na educação? Olha os termos. Grade escolar. Prisão. Carga horária. Carga é peso, é sofrimento. Sabe? E aí o cara tem que dar aula em 3 colégios para ganhar um mínimo, trabalhar 60 horas. O nosso professor e nossa professora, eles não são de nenhuma forma estimulados. Você pergunta do estímulo? Não tem estímulo. A gente não reconhece as profissões que são base. E a gente coloca as nossas crianças, ainda mais agora que era para depois da pandemia a gente reavaliar muita coisa, numa meta que muito cedo elas têm que saber muito de uma coisa, mas elas não se conectam com o ambiente que elas vivem, elas não têm educação financeira, elas não têm educação jurídica. Por que você, sabe? Tudo bem, nada contra a oração subordinada substantiva, mas vamos falar sobre isso, mas como é que a gente encaixa isso num outro processo? É educação ambiental. A educação ambiental não é pelo menos não é para ser uma matéria igual matemática, português, ela é transversal a tudo isso. Então, o professor de matemática pode falar sobre educação ambiental. A professora de português... Então, como é que você junta tudo isso? Então, mas aí você está mudando o modelo educacional. Pô, mas aí é Paulo Freire já avisou lá atrás. Podia ter começado a mudar antes. Não precisava ser agora, mas vai ter que mudar. Funciona na Finlândia, onde usa Paulo Freire, né? E a gente não consegue. É porque ele é comunista. Aliás, se eu falar eu também, isso pode dar um problema pra mim. Mano, já falei. Eu vi uma série chamada Rita, dinamarquesa série, e ela é professora na Dinamarca. Acho que você não viu. Então a série não é sobre isso, tá? É uma série, ela é uma professora berese, pá. Só que no meio do rolê, como a série é dinamarquesa pra dinamarquês, quer contar como é de pano de fundo tem a escola deles lá. E o vestibular, como é que é lá? Os caras sentam pra bater um papo, velho. Então é um oral. É o objetivo de vida. É um oral, 3 horas. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. E aí eles vão ver o geral, o que você aprendeu, mano. Porque vai pra vida, você não vai ter cola pra... Sim. Né? A vida real não tem gabarito. Não, eu achei muito, muito louco, assim. Eu não tenho nem dimensão, assim. Eu acho que tem aplicação, muita coisa de colégio que a gente acha que é... Na faculdade mesmo, tive muita matéria que eu achei que era inútil. Você fala, cara, é que o cara tá te preparando... Pra outras coisas. É mais ou menos como o cara te dá... É mais ou menos como você tá, assim, aqui dentro e um cara te dá um salva-vida. Você fala, você é louco, caralho, cara. Calma, irmão. Aí passa um tempo, 2 dias depois você tá num barco. Fala, caraca, mano, ainda bem que ele me deu essa parada. Tem muita matéria que eu acho que é isso, né? Tinha professor meu de química que falava assim, vocês acham que vocês vão usar química? Nunca vão usar. Aí, o que vocês acham que uma cozinha é? Total. Tipo, ele falava, cozinha é um laboratório onde você come o que você cria, bicho. Não, em tudo. É por isso que eu calorimetria, né? Quando é que você vai usar? Se você aprender um pouquinho, você não vai meter a mãozinha no cabinho, né? Conectado de metal no metal da própria frigideira. Você não precisa queimar os seus dedos e colar e perder as impressões digitais dela, né? 5 minutos no seu colégio teria salvado você, Larissa, de conseguir pôr o dedo no RG, de ir no caixa eletrônico e ter o dedo pra reconhecer, pra sacar um dinheiro. Mas assim, tem um paralelo que é complicado também, né? Porque o que você tá falando, assim, eu tô falando um bagulho que chega a beirar a hipocrisia, porque o cara tá lutando pra sobreviver, mano. A Paula, manda um beijo pra Paula, né? Oi, amor. E ela foi professora de história do estado e tal. E ela falava muito disso, falava, cara, como é que você vai dar aula pro moleque? E o moleque muitas vezes tá indo lá pra uma merenda. E ele até rende, depois que ele merendou. Claro. Até então... Tá um zumbi, né? E aí o pessoal, porque, meu irmão, fica
5 horas sem comer e vê se você rende. Exato. Você não rende, velho. Mas é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Como é que a gente leva a ciência para os lugares que não chega, porque não chegam outras coisas também. Mas a ciência, ela faz parte da nossa vida. Da hora que a gente acorda, quando o sol levanta e vira a chavinha, a sua glândula pineal para de produzir melatonina, e aí você tem que acordar, pico de cortisol, tá tudo lá. Então, é com isso, eu acho que é com... E não é que a ciência tem que ser utilitária, mas ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu acho que é esse o gancho. Porque quando a gente falou da ciência básica, a ciência básica, ela é a base de tudo que vai acontecer depois. Sim. Ela não é básica porque ela é menos importante. Ela é básica porque ela é a base. E uma boa base, você consegue sustentar o resto. Bom, é sobre isso. Professora Silvia, pesquisadora Silvia, cientista Silvia. Cientista! Está encaminhando um pouquinho para o final. E aproveitando, nosso podcast é sobre prós e contras. Essa parte não estava combinada. Não, mas ó, tá aqui na tela, não é golpe não. É o nome do negócio. Pode contras. Tá, bora lá. 3 prós, 3 contras, pode ser mais ou menos, de ser um cientista aqui no Brasil. Quer ir pro ruim ou pro... Você quer começar pelas más ou pelas boas notícias? Não, vamos começar pela ruim e a gente termina sorrindo. Tá bom. Então os 3 lados... Com esperança, 3 contras de ser cientista no Brasil. 3 contras é que Isso assim... vai ser fácil, vai ter uma lista. Então, só fala 3. Só pode 3, 3, né? Só pode que nem 3, criança no show da Xuxa, né? Só pode 3. Só pode pegar um. O reconhecimento financeiro, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Não vou falar que ele não existe, porque né, a gente tem nosso salário. Nós, na grande maioria, as universidades públicas, né, são um reduto onde tem muita inovação. Né, os grandes equipamentos, grandes não só na parte em tamanho, mas financeiramente falando. Os efeitos. Né? Então, nas universidades, né, a gente tem a Unicamp, o acelerador, o Instituto do Cérebro na Federal do Rio Grande do Norte. Então, assim, estão lá. Então, a gente tem... Por isso que eu falo que é pouco reconhecimento financeiro pessoal, assim, né? Você não vai ganhar uma baita grana. O seu laboratório pode ser muito bem equipado. Então, isso é uma questão. Então, faz por amor, né? Só amor mesmo. É muito sazon e pouco din-din. Tá. Tipo isso. Um segundo contra, eu acho que é a questão do reconhecimento da sociedade, por causa do que você falou, né? O que é ser cientista? A gente não tem isso, então é uma ausência, assim, né? Você coloca no que você é formado, mas aí a ciência fica uma coisa meio solta, assim, e parece que você tá sempre de jaleco, usando óculos e carrega uma calculadora no bolso. Não, e se chama Dexter, ele tem uma irmã chamada Didi. Então, tá vendo? Melhor desenho de todos os tempos, mas ok. Uma outra coisa contra é que, assim, é um baita de um trabalho, né? Assim, a carga horária é realmente uma carga, porque você tem que você tem que ser multitarefa num cérebro que, apesar de ter saído das cavernas, não é para ser multitarefa. Então, assim, o tempo é muito escasso de muitas coisas, então a demanda é muito alta, demanda de trabalho, assim, que você tá sempre correndo atrás de alguma coisa, ou você não publicou a tempo, ou você não terminou seu aluno tá atrasado, e aí a CAPES vai brigar com você, então é uma coisa... Você não tem uma realidade de foco para conseguir resultados, assim... Não, é bem cansativo, assim, é uma jornada intensa. Você vai sobrevivendo no bom. Você vai sobrevivendo, você não vai vivendo. Então, esses seriam, acho que, os meus 3 contras, né? A questão financeira, a questão do reconhecimento da sociedade e uma carga uma demanda muito esse alta. Reconhecimento da sociedade no sentido de que ajudaria a fomentar Exatamente. mais pessoas a se tornarem cientistas. Que aumentaria a qualidade. A gente precisa fazer, então, em vez de ser um Masterchef, a gente podia fazer um Master Science, assim. Né? Total. Mas sabe que tem nos Estados Unidos, é engraçadíssimo. Vamos fazer um Master Science? Um Master Hoje Science, vocês vão Master descobrir Lab. como inventar o micro-ondas. Spoiler, tipo alguém isso. vai embora com uma doença que não tem cura. Não, brincadeira. Sacanagem. Mas seria muito interessante. A gente teve alguns programas de TV, né? O Bickman, né? O Mundo de Bickman. Putz, adorava aquilo. Mas você sabe quem era o cientista no Mundo de Bickman? Não era ele. Não? Era o rato, que na verdade era um camundongo. O Lester. Era um Lester, não era o nome dele? Era um camundongo, que não é rato, é um camundongo. Soirée. Em francês, gente, desculpa, eu tô aprendendo em francês. Duolingo, manda aquele patrocínio pra nós aí que eu arranho.
Tá, agora os três... Camundongo. Os três... Os Camundongo. prós, agora os prós, hein? Agora os Pra três você que prós. tá assistindo esse episódio, hein? Prós em ser cientista no Brasil. Em geral, é uma coisa que você escolheu, não escolhem por você. E quando você escolhe algo, é muito pessoal, assim. Você acaba tendo a possibilidade de criar a sua linha de pesquisa, quando você é pesquisador aqui no Brasil. Então, é uma coisa sua, né? Claro, ela não pode estar desconectada da realidade, mas, assim, é uma coisa muito que... Você tem uma liberdade quando você é um pesquisador, um cientista, em especial na universidade pública. Você tem mais liberdade. Você não tem um chefe que está dizendo, você tem que fazer isso. Mas né? é validada a premissa, né? Eu não posso chegar e fazer a pesquisa de, sei lá, como o recheio de Oreos é afetado pelas marés. Pode, é que acho que essa daí não vão dar grana. Não vai rolar, né? Não vai rolar, você não vai conseguir convencer o assessor. Mas tem umas coisas bem interessantes, assim, essa liberdade, né, da criação da ciência. Que lá fora não tem tanto, assim. Não tem, porque às vezes você tem um sponsor, que é uma empresa, Que e ele ele recomenda o que ele quer. É briefing. Ele já sabe Você o que vai ele pesquisar, então, meu irmão, como é que faz isso aqui? Tá, beleza. Então, assim, tem que às vezes no Brasil você tem uma pessoa que, eu quero mais essa linha de pesquisa, mas assim, o poder de escolha acho que tá mais do nosso lado, eu sinto que tá mais do nosso lado do que, né, do lado Esse de é um lá. lado bom. Esse é um lado bom. Beleza. Esse é um pró. A gente tem uma certa liberdade, apesar de que eu falei, a carga horária é muito, muito intensa, mas assim, por ser cientista faz com que você tenha que viajar para congressos para mostrar a sua pesquisa. Então, você conhece gente nova, você conhece lugares novos, você faz os contatos com as pessoas, né? Eu que gosto de... Você tem a comunidade científica. Exatamente. Então, assim, é legal. Não tem só o lado ruim que eu falei, você não ganha dinheiro, mas você vai viajar, que a gente brinca, né? A gente se diverte, que a gente fala. Então, tem isso... Que eu acho que é legal de se conectar com outras culturas que não é fácil em outros lugares. Você não tem que estar... Algumas profissões você tem que estar de férias para viajar, né? Não necessariamente faz parte da sua viagem. Ou você viaja a trabalho, que nunca é uma boa conexão. E realmente você está morrendo. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa legal. E aí tem uma outra que eu não sei se é mensurável, né? O que eu vou falar. Mas é participar do processo de formação de um profissional, de uma profissional que vai atuar, vai atuar no Brasil, vai ser um cidadão, uma cidadã. Assim, você participar da formação de uma... Né, quando chega um estudante de graduação, 17, 18, 19 anos, você vai na formatura daqui. Então, você acompanha na graduação ou seja na pós-graduação. Você acompanhar o processo. Né? Isso é muito interessante, porque, às vezes, é muito comum a pessoa sair da cidade dela para fazer pós-graduação num outro lugar, porque ela tem outros problemas familiares. Então, ser orientador, apesar de eu não ser docente da universidade... te dá permissão, eu faço outras tutorias, te dá a permissão de você participar dessa formação humana. Tá, que é o lado professor do cientista brasileiro. Eu acho isso... e além de professor, de ser um orientador. Acho que a palavra orientador é muito sobre isso. Claro, tem pessoas boas e ruins, mas assim, você orienta na parte profissional, mas é um ser humano. Então, assim, tem a camada... social humana dessa pessoa. Então, eu acho que isso que é o legal, que é você, né, você entende mesmo que raio que você tá fazendo lá, né? Eu me perdi, você falou quantos até agora? Não, já falou os 3 eu juro já? que eu falei 3 direitinho. Você entendeu que eu sou de humanas, né? Eu já me perdi no 3, eu já fui pro saco. Sim, você quer divulgar só. Então, por conta da pandemia e de tudo que aconteceu também lá em Parelheiros, a gente acabou criando o Danilo, que é biomédico, e a Mari Fioravante, que é bióloga. Os biólogos são pessoas incríveis. Cientistas, vamos falar biólogas. Vamos incentivar. Não, que eles nem atuam mais nisso, mas a gente criou um projeto que é o @, que tá no Instagram, @autocuidado_consciência, onde a gente postava como que as pessoas podiam, né, fomentar o autocuidado, estava todo mundo isolado em casa, para viver bem. A gente vê, como diz Ayrton Krenak, a gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para sofrer, apesar de tudo que está acontecendo, mas a ideia é a gente se cuidar. E esse projeto, então, fala de novo para o cara colocar na tela aqui. @autocuidado_consciência. Consciência, tudo base científica que a gente faz. Entendi. Autocuidado com U, tá, seu? É o consciência. 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 Com de preposição.
É trocadilho? Ó o conceito, ó a campanha, hein? Ó! Se cuidem, DPZ! Esse nome deu um trabalho pra gente, não? Imagina. Eu imaginei agora. Caraca, consciência, hein? Pois é. Cara, obrigado. Excelente. Valeu, nossa Sil. conversa. Obrigada a vocês, adorei. Precisando, me chama. Adoro Desculpa falar, a tosse, viu? Ainda bem que tem alguém pra cortar, né? Vamos ver. Eu não sei se ele vai conseguir cortar toda a tosse. Se vazar Ele na vai edição, mostrar o eu peço quanto ele é desculpa. E como a gente tá gravando esses primeiros episódios, você já vai ter o spoiler aqui embaixo, provavelmente no YouTube, se eu sobrevivi ou não. Não viu, a pessoa não vai fumar antes de vir pra cá. E é isso. Vamos falar os nossos arrobas, né? Porque a gente Sim. esquece, depois a produtora fica na nossa orelha e fala: vocês não conseguem falar nem onde vocês moram na internet. Então fala o seu aí, Luiz, por favor. Bom, o meu é prof, de professor, né? Luiz Oliveira, .ofc de oficial. Pô, UFC, O meu é só o Instagram mesmo, @, Dré, de André, underline, que na época era legal, underline, né? E aí é só o Drezilar. Então é isso. Com ZILAR acabou. Então, obrigado. Pessoal, não esquece, curte, se cadastra no canal e acompanha a gente aí nas... Sininho, liga o sininho. Liga o sininho! E deem sugestões de assuntos de pessoas independentes, a gente pode estar chamando aqui para conversar. Então, obrigado aí, bom final de dia, de noite, de manhã, onde vocês estiverem assistindo. Se vocês estiverem. A minha cabeça